Oi, amores, bom dia. Voltamos hoje, quinta-feira, para concluirmos mais um conteúdo de geografia, ok? Então, vocês vão abrir o livrinho de vocês, lá na página 326, onde vem falando dos trabalhadores do bairro. Então, nós já vimos que para prestar os serviços do bairro, que a gente sabe que de acordo com a necessidade das pessoas que moram ali, os bairros eles vão precisar desses profissionais que possam prestar serviços, né? Aí tem assim, ó, como você já viu, para atender os moradores que vivem em um lugar, é necessário uma grande quantidade de serviços. Então, por isso, no dia a dia, estamos em contato com várias pessoas que trabalham no lugar onde moramos. Então, no nosso bairro onde a gente mora, existem várias pessoas que trabalham, né? E durante o nosso dia a dia, a gente está em contato com elas, porque no nosso cotidiano, as pessoas prestam serviços e estão ali para fazer com que o bairro ele possa funcionar. Então, cada um presta seu serviço, tem um tipo de serviço diferente, e unindo todos esses profissionais, né, a gente vai ter o andamento do bairro, as coisas vão funcionar corretamente, depois, na medida que esses serviços vão sendo prestados, certo? Então, aí a gente tem um exemplo de alguns profissionais. Tem um mecânico, né, que num bairro todo mundo vai precisar de um mecânico, até porque as pessoas têm carro, têm moto. Tem um padeiro que presta seu serviço. Uma padaria perto de casa é muito bom para a gente não precisar se locomover, né? Tem o carteiro que está ali diariamente entregando as correspondências. Tem o guarda de trânsito para bairros de cidades grandes, né? Tem o lojista, que é aquele vendedor nas lojas que a gente tanto vai nos bairros onde a gente habita, onde a gente mora. Tem um sapateiro, né, que é bem difícil de encontrar agora, mas era um profissional que tinha um serviço bastante prestado antigamente, mas também com as modificações, hoje a gente não encontra tanto um sapateiro nos bairros nem nas cidades onde a gente vive, não é verdade? Aí temos assim: você conhece algum profissional que trabalha no seu bairro? Quais? Aí você vai ver, de acordo com os profissionais que tem no seu bairro, você vai marcar. No seu bairro tem algum feirante, tem lixeiro, que é a pessoa que recolhe o lixo, tem sapateiro, costureira, barbeiro, cabeleireira, jornaleiro, carteiro, médico, enfermeiro, dentista e porteiro. Você vai ver se no seu bairro tem esses profissionais e de acordo com o seu bairro você vai marcar, certo? Desvende qual é o profissional pela descrição de característica do seu trabalho. Aí tem assim: vai de casa em casa e a gente nem sempre precisa atender. Se vai em prédio, o porteiro se encarrega de receber. Então, qual é o profissional que vai de casa em casa nos bairros? Que geralmente ele vai entregar alguma coisa. Se for num prédio, quem atende ele é o porteiro. Aí vocês vão colocar o nome dele. Faz a alegria da garotada quando soa a sua buzina ou apito. Com o seu carrinho, percorre as ruas do bairro, oferecendo delícias para refrescar. Então, quem é que vende delícias para refrescar nesse calor no seu carrinho pelo bairro? Se um veículo tenho, sem esse profissional não posso ficar. E aí, esse daí é um pouquinho difícil, né? Mas tia Lili vai dar uma dica. Esse profissional daí trabalha no posto de gasolina, certo? Então, se a gente tem um carro, a gente tem que ir lá abastecer com ele. Como é chamado o profissional que abastece os carros no posto? Antes do remédio receitar, é sempre ele quem vai me examinar. Quem é que nos examina antes do remédio passar? Aí vocês vão colocar quem é, certo? Aí tá falando um pouquinho
dos serviços públicos no lugar onde a gente mora, que é no nosso bairro. Então, nos locais onde a gente mora, também existem serviços que são serviços oferecidos pelo governo, certo? E esses serviços vão garantir a saúde e o atendimento daquelas pessoas que vivem ali naquele bairro, naquela localidade. Então, todos os habitantes de um lugar, de uma cidade, de um bairro, todos os habitantes da terra, vamos dizer assim, né, do Brasil, eles pagam impostos. O que são impostos? Impostos é justamente um dinheiro que é cobrado, certo? De cidadãos e de empresas, com o objetivo de financiar obras e serviços públicos de educação, saúde, assistência social e entre outros. Então, esse dinheiro que nos é cobrado, esses impostos que a gente paga em tudo que a gente compra, certo? Esse dinheiro de impostos, ele serve justamente para financiar obras e serviços públicos, certo? Então, é com esse dinheiro que são realizados diversos serviços públicos, que muitas vezes a gente não vê, né? Então, a gente paga diversos impostos na nossa vida. Até no chiclete que a gente compra, que a gente está pagando, o imposto está ali incluso, certo? Então, esse dinheiro desses impostos que a gente paga é justamente para que esses serviços públicos sejam feitos, mas que a maioria dos governantes não realizam esse tipo de serviço, certo? Aí temos aí, conheça alguns tipos de serviços públicos necessários em um bairro. Aí temos, construção de rede de água e esgoto, né? Que na maioria dos bairros e da cidade não tem a construção da rede de esgoto, que esgoto é a céu aberto, né? Esgoto não é tratado. Tratamento da água para beber e tratamento do esgoto também, porque o tratamento da água do esgoto faz com que aquela água que a gente joga fora, ela seja reutilizada, certo? Então, por isso que é tão importante o tratamento do esgoto. A coleta do lixo, calçamento, limpeza e arborização de ruas e praças, iluminação. Arborização é justamente a questão da plantação de árvores, certo? Serviços de transporte coletivo, construção e conservação de estradas, de pontes e ruas, que essa conservação tem que ser feita sempre que necessário, certo? Construção e funcionamento de escolas, creches, parques infantis, bibliotecas públicas, certo? Construção de postos de saúde, prontos socorros, hospitais públicos, criação e conservação de área de lazer. Então, esses serviços públicos, eles são realizados também por diversos funcionários, trabalhadores, que são chamados de funcionários públicos. Então, os funcionários públicos, eles prestam serviços ao governo. E o salário que eles recebem é pago pelo governo, certo? Então, o gari, que é o coletor de lixo, né? Ele é um funcionário público, porque ele está prestando serviços ao governo, ou municipal, ou estadual, certo? O tratamento de água e esgoto é um serviço público também. Então, as pessoas que trabalham lá são servidores públicos, certo? O nosso serviço de água de Amaragi é o SAAI. Então, é um serviço público. E os trabalhadores que trabalham no SAAI, que é o que faz o serviço que faz o tratamento da água do nosso município, também são servidores públicos, certo? Aí no primeiro quesito da página 329, vocês vão explicar o que são impostos, certo? Que tá lá na explicação, Tia Lininha já falou, mas está falando na página 327. Como você estudou, as pessoas que vivem no lugar, seja na área urbana,
ou na área rural. Área urbana é na cidade e rural é no campo, certo? Precisam receber alguns serviços básicos. No lugar em que você mora, aí você vai responder: há posto de saúde, sim ou não? Limpeza pública, sim ou não? Água encanada de qualidade, sim ou não? Destino certo para o lixo, sim ou não? Boa distribuição de alimentos, sim ou não? Transporte coletivo, sim ou não? E áreas de lazer, sim ou não, certo? Depois converse com seus familiares e conhecidos para saber mais sobre a qualidade dos serviços públicos prestados no lugar em que você mora. Depois troque ideias com colegas e responda: o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida no lugar onde você mora? Então, aí no bairro onde você mora pode estar faltando alguma coisa, né? Então, conversando com seus familiares, vocês vão responder o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida daí, certo? É bem extenso o conteúdo. A gente tem aí a rotina dos bairros, certo? Então, durante o dia, a rotina dos bairros é diferente do que é à noite, né? Então, a gente sabe que atividades que a gente realiza durante o dia não é possível realizar à noite. Então, o comércio, ele vai fechar quando anoitece, o barbeiro, o cabeleireiro, o sorveteiro, os serviços de carteiro, né? Por isso, a movimentação das pessoas do bairro durante a noite, ela diminui, certo? Embora ainda existam atividades que são realizadas durante a noite, mas em geral, nesse momento, é que as pessoas estão num período de descanso. Então, por isso que os bairros eles ficam menos movimentados à noite, né? Então, existem serviços que não deixam de funcionar nem à noite, como posto de gasolina, os hospitais, os prontos-socorros, os bombeiros, farmácias 24 horas, né? Em algumas cidades a coleta de lixo funciona à noite. Em algumas cidades funcionam até 24 horas, certo? Essa coleta de lixo ela não para. Mudam os trabalhadores, mas a coleta ela funciona durante 24 horas, certo? Então a rotina do bairro de qualquer forma ela vai variar. Atividades que acontecem durante o dia e atividades que são realizadas durante a noite, certo? Aí temos aí na atividade, qual é o horário em que sua família realizam a maior parte das atividades? Durante o dia ou durante a noite? O segundo quesito, que está bem fácil também, vocês vão marcar D para dia, N para noite e DN para dia e noite nos tipos de comércio e serviços a seguir. Feira livre acontece de dia, de noite ou de dia e de noite. O lixeiro, que é a pessoa que coleta lixo, como a gente viu, ele pode coletar de dia e de noite, né? Aí coloca DN, certo? Sapateiro, ele trabalha durante o dia, durante a noite ou de dia e de noite. A costureira, o barbeiro, o banco, a escola. Existem escolas que funcionam à noite, né? Então, de dia e de noite. O carteiro só trabalha durante o dia. Hospital, restaurante. Tem restaurante que abre os dois horários, né? Que abre de dia e abre de noite. Supermercado e padaria. Aí vocês vão colocar a letrinha que corresponde a cada tipo de comércio aí, certo? E aí tem um serviço básico que é muito bom, que todo mundo gosta, né? Que é o lazer. Então, o lazer é um serviço público básico que deve haver em todos os bairros, certo? Então, deve-se também haver opções de lazer, como praças, parques, área para que sejam praticados esportes, bibliotecas, nos bairros onde a gente mora. Que é muito bom a gente ter um lugar para que a gente possa ir com a nossa família,
se distrair um pouco, não é verdade? Então todos nós precisamos descansar, nos divertir. Por isso, um lazer de boa qualidade também é um direito nosso, um direito de todos os cidadãos. Então, além dos locais próprios de lazer, as pessoas podem encontrar outra forma para se distrair, se divertir e descansar. Que é ler um livro, ouvir uma música, assistir televisão, conversar, né? Fazer trabalhos manuais. Então, todas essas atividades que foram citadas agora são atividades que podem nos proporcionar momentos de lazer, momentos de descanso. Aí tá mostrando, né, o Parque dos Coqueiros, que é onde tem um parquinho, onde as crianças podem brincar. E um parque também que serve para passeio, certo? Então é muito bom, né? E é essencial que no bairro onde a gente viva também tenha um lugar para lazer, para nosso descanso, certo? Aí temos aí quais são as áreas de lazer que existem no bairro onde você mora. Escreva-as aqui. No bairro onde você mora tem algum parque, tem alguma praça? Escreve aí no primeiro quesito, certo? O que você gosta de fazer em suas horas de lazer e diversão? Vocês vão escrever o que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão no momento de lazer de vocês, certo? E para finalizarmos esse assunto maior do que eu, nós temos a associação de moradores. Então, as pessoas que vivem numa localidade, num bairro, numa comunidade, né? Elas sempre querem a melhoria daquele lugar. Então, muitas comunidades, Brasil afora, aqui não é muito o caso não, certo? Mas existem associações, que é justamente um modo que as pessoas elas procuram de conseguir buscar melhorias para aquele grupo de pessoas que vivem ali, certo? Que vivem no bairro. E essas pessoas, né, que fazem parte da associação são pessoas que estão em busca de mudança, querem o melhor para o bairro. Então, essas associações de moradores, elas vão discutir o que deseja, fazem um plano, uma carta de proposta, e encaminham para o governo do município, para municípios que têm subprefeitura, ou a própria prefeitura e a Câmara de Vereadores. Então, isso é uma ação muito importante, porque muitas vezes a gente necessita das coisas no lugar onde a gente mora, e a gente se cala e fica à mercê desses governantes, desses vereadores, de prefeitos, né? Que querem fazer uma obra quando acham que deve. Então, essas associações é justamente para que possam melhorar os bairros e os lugares onde as pessoas moram, certo? Então, as associações, né, podem pedir iluminação das ruas se tiver faltando, asfalto, fechamento de buraco, criações de parques, de praças e de área de lazer, que é justamente para melhorar aquela localidade, certo? Então, uma associação de moradores, ela pode propor medidas para melhorar a segurança no bairro, se aquele bairro não tiver segurança, né? Melhorar a saúde das pessoas que habitam ali e muitas outras coisas. Então, aí vocês vão ver essa associação de moradores fazendo um movimento, né? Uma manifestação por solução de problemas no bairro, certo? Aí nós temos, perguntando no primeiro quesito da página 333, o que é uma associação de moradores? Aí vocês vão responder que é um grupo de pessoas que moram no mesmo local e se reúnem para discutir problemas do bairro e propor soluções, é claro, né? Porque além de discutir, essa associação, ela quer propor as soluções, certo? A quem a associação de moradores de um bairro deve enviar suas propostas? Marque a resposta correta com um X.
A associação vai enviar ao presidente da República, ao subprefeito, ao prefeito e aos vereadores, aos deputados estaduais ou aos senadores da República. Só tem uma resposta correta, certo? No terceiro, procure saber se em seu bairro existe uma associação de moradores. Resiste o que descobrir a seguir, para depois comentar em sala de aula com seus colegas e o professor. Eu não sei se aqui em Amaragi existe alguma associação de moradores, mas eu acredito que não. Eu não sei se lá na Vilinha dos Velhos, na Vilinha dos Pobres, que a gente chama, tem associação de moradores. Mas aí vocês vão ver, né, com os familiares de vocês, se na comunidade de vocês tem, certo? Aí temos Maria Cristina mora em uma rua sossegada, mas foi aberto um clube na sua rua e todas as noites o barulho é muito alto, ninguém consegue dormir. O que pode ser feito para solucionar o problema? Converse com os colegas e o professor e apresente sugestões como as pessoas devem agir. Então, a gente sabe, né, que nas comunidades onde a gente mora sempre tem aquelas pessoas que incomodam, né? Que fazem barulho durante a noite, que fazem festas, que perturbam, que ligam o som muito alto. Então isso não pode acontecer, né? Então quando tem associação, a própria associação se reúne para conversar com aquele morador para que o silêncio seja respeitado, certo? Então, caso não tenha nenhum sucesso, caso não haja nenhuma associação, né? Mas aí no caso, como foi um clube, né? E nesse clube faz muito barulho, no caso não é vizinhos, né? Tem que se procurar os responsáveis pelo município para ver se podem fazer algo, né? Deve ser encaminhado ao poder municipal, ou se não, né? As pessoas, a gente sabe que quando tem alguém perturbando, procuram a polícia, né? Que é quem resolve esses problemas de questão de incômodo, independente da hora, certo? Aí vocês vão responder até aí o quarto quesito. Me perdoem pela extensão do conteúdo, mas aí a gente tem que concluir, certo? Ainda temos 2 conteúdos de geografia, temos português e bastante de matemática. Então, foi como eu falei para vocês, certo? Que esses dias a gente vai fazer o possível para concluirmos o nosso livro. Então, cheiro bem grande, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me perguntar. E fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Ok?